Olá, meus amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu e meu pai De novo. estamos aqui para contar a lição 2. O título é Unidos em Serviço. A mensagem é: a oração nos prepara para o serviço. Mas para decorar é: todos eles, os discípulos, se reuniam-se em oração. Atos 1:14. Sabe, Raquel, essa mensagem aí, a mensagem central da lição é: a oração nos prepara para o Serviço. serviço. A oração, ela é muito importante na vida do cristão. Ela é tão importante quanto o alimento físico que a gente come todos os dias. Se a gente... Você já percebeu, quando eu fico muito tempo sem comer, eu começo A tremer. a tremer, fico igual uma vara verde, tremendo. Tremendo do quê? De fome, de fraqueza, né? Por quê? Porque o organismo da gente necessita daquele alimento para que a gente se mantenha em pé, para que a gente fique firme. Ó, eu não estou tremendo agora, por quê? Porque eu não estou com fome. Minha mão está bem firme, está bem firme. Agora, se eu tiver com fome, muito tempo sem comer, eu começo a tremer. Sim. Isso dá fraqueza. E a oração também. Quando a gente não ora, quando a gente negligencia a oração, a gente começa a ficar fraco. E a gente começa a tremer. A gente, aos pouquinhos, vai morrendo até que a gente não sinta mais a necessidade e o desejo de orar. Então isso acaba consumindo a nossa vida espiritual. Amiguinhos, vocês já perderam algum amiguinho ou amiga por causa de uma discussão? Eu já perdi. Meu pai também. Todos acho que já perderam. E sim, é difícil depois de fazer as coisas de volta. Sim, Não, difícil. não é mais a mesma coisa como era antes, né? Quando você volta a conversar com esse amiguinho que você discutiu, que você brigou, já não é mais a mesma coisa de antes, né? É. E na lição de hoje a gente vai ver que 12 homens, né? Jesus escolheu esses 12 homens, eram seus discípulos ou seus melhores amigos ali, né? Sim. Pois eles passavam todos os dias ao lado de Jesus. Eles caminhavam ao lado de Jesus, eles se alimentavam ao lado de Jesus, eles viam Jesus realizar grandes milagres com as pessoas que tanto necessitavam. Eles estavam com Jesus até lá no Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. E o que mais que eles faziam ao lado de Jesus, Raquel? Eles iam lá no templo, escutavam histórias maravilhosas. E Uhum, também, sim, eles viam pessoas sendo curadas. uhum. Não havia uma cidade que eles não tinham ido, que não tinha sido, que tinha sobrado uma pessoa doente. Uhum. Lá nessas cidades haviam cegos, né? Haviam aleijados. Jesus, por onde ele passava, ele ia curando as pessoas, né? Sim, E... Mas sabe que tem um problema. Os discípulos, eles não estavam entendendo qual era o propósito de Jesus ter vindo nessa terra. O que que eles entendiam, Raquel? eles entendiam que Jesus tinha vindo para guerrear com o povo. Romano, né? É, Isso mesmo, o povo romano. E eles acreditavam que Jesus iria estabelecer um reino nessa terra. Eles acreditavam que Jesus ele veio para libertar o povo da escravidão romana. Mas não era esse o propósito de Jesus ter vindo nessa terra. E qual que era o propósito de Jesus? para contar às pessoas mais sobre ele e não deixar as pessoas morrerem espiritualmente. Uhum, exatamente. E entre esse propósito tá o propósito maior e principal, que é de salvar a pessoa do pecado, de libertar a pessoa do pecado, né? Pois a pessoa, quando ela está presa no pecado, ela não consegue enxergar, ela não percebe e ela só está indo para o fundo do poço. Mas Jesus veio com o propósito de trazer luz para essas pessoas, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser iluminado pela glória de Deus.
E as pessoas então puderam conhecer a Jesus e caminhar ao lado dele. Mas nessa história aqui, Raquel, tem dois personagens, Tiago e João. O que aconteceu com eles? Eles queriam ficar, achavam que Jesus ia se tornar rei e queriam ficar ao lado direito e o esquerdo dele. Uhum. Eles foram e pediram para sua mãe, né? Sim. Mãe, vai lá e conversa com Jesus, pede para ele deixar um lugarzinho nosso reservado. Então ela foi, conversou: Jesus, quando você se tornar rei, deixa um lugar para os dois. Uhum. Mas os outros discípulos vendo isso, o que aconteceu? Eles ficaram muito frustrados, bravos. Uhum. Ficaram zangados, né? Então, isso acabou ocasionando ali uma situação chata, ficou meio complicado ali assim o relacionamento deles, né? E isso acabou complicando um pouquinho, né? Mas depois da ressurreição de Jesus, Jesus ele ficou 40 dias aqui nessa terra ainda, conversando com os discípulos e com mais algumas pessoas. Sim. E ali ele explicou para eles novamente tudo de novo, né? Desde o seu nascimento até a sua morte, né? E agora, até que enfim, eles puderam entender o propósito de Jesus ter vindo nessa terra. Então, Jesus fez um pedido para eles. Qual foi o pedido? Que eles ficassem em Jerusalém, que Jesus ia mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo seria o outro consolador. Jesus disse: Eu vou para o meu Pai, mas vou deixar um outro consolador com vocês. Vocês não vão estar sozinhos nessa terra, mas permaneçam em Jerusalém. Então, eles permaneceram, eles obedeceram a Jesus. Mas Jesus pediu para eles simplesmente